Vamos retomar nossa entrevista e receber novamente as nossas convidadas. Nossas excelentíssimas convidadas. Eu estou muito feliz de estar aqui com elas. Eu estou aprendendo muito. Vocês também vão. E ó, vamos começar já tocando no meu assunto preferido. Quero saber das profissões. Como é que foi... Não, mas escuta, eu quero saber assim, de você, Isabel, porque você é professora, mas você já contou aí pra gente um monte de coisa que você já fez e ainda faz, e tá envolvida diretamente em campanhas de ajuda, certo? Sim. Então me conta como é que você organiza isso, quero saber tudo. Então, como professora, como eu já falei, eu era camionista, e também fui para a faxina, e depois eu pensei assim, se eu não quiser continuar com este tipo de trabalho, vou continuar com este tipo de trabalho, ou eu faço outra coisa e vou estudar. Então eu fiz uma decisão, com muita ajuda da família, eu comecei a estudar com 24 anos e terminei com 30 anos, foi 6 anos. Graduei como professora e fui começar a dar aulas, e daí comecei a estudar mais, e tenho 2 mestrados, e continuei e terminei meus estudos completamente com mais ou menos 42 anos. Nossa Senhora. Agora tenho 53. Vamos fazer 53 vezes. 53. Quase 20 anos estudando, Isabel. Foi muitos anos a estudar. Quantos anos é que a gente tem? É só confirmar com a gêmea. Nós andávamos enganadas um ano. Com 48 anos a gente tinha... Não, era 49 anos e a gente tinha 48. Graças a Deus, foi um ano. Ninguém engana pra mais, vocês já viram isso? Engana só pra menos. E aí eu comecei a dar aulas de francês e espanhol. E depois, para trazer mais algum dinheiro, comecei a dar aulas particularmente aos primeiros brasileiros que estavam aqui, também em Lombranche, e comecei a dar aulas de inglês. Era tudo depois do trabalho. E também a gente estava envolvidas no clube, e o clube português faz muita agregação de fundos a ajudar o próximo, ou festas. E começamos a se envolver com isso, e então, a certos pontos dos anos, fizemos aulas no clube, ou fora do clube, a ajudar, não cobrámos nada, que a gente já começámos a ficar melhor de vida. E agora gosto de dar aulas de bicicleta, que agora é o meu passatempo. Entendi, mas você traz o seu passatempo também para as campanhas de ajuda, né? Aliás, há 3 anos o meu irmão faleceu de um câncer agressivo, e daí eu estava com uma certa angústia e eu comecei a pedalar e fui da Flórida até aqui. Mas isso ajudou-me mentalmente e fisicamente. E então comecei a ganhar mais paixão para a bicicleta, com a ajuda de vários amigos, e daí no outro ano comecei a pensar, eu posso fazer alguma coisa com isso. E eu tenho vários grupos de amigos que andam de bicicleta e fazem muita agregação de fundos, um deles chama-se Via Pal, e daí a Via Pal ajudou a gente, com o meu irmão que teve câncer, e ajudou financeiramente, ajudou bastante. O Clube Português ajudou bastante. E a comunidade portuguesa também. Amigos nossos ajudaram, todos ajudaram o meu irmão e ajudaram a gente a ajudar o meu irmão. E brasileiros também. Muita gente, foi toda a gente. Mesmo? Foi uma união. Que coisa boa. Sim. E com essa ajuda eu pensei assim, não, também posso fazer uma parte. Houve um dia que assim comecei a pensar com vários amigos, eu disse, eu quero fazer uma agregação de fundos. E pensei então atravessar os Estados Unidos de bicicleta e fazer uma agregação de fundos aí, e então aconteceu isso o ano passado. E o ano passado, com uma equipa total, assim, via para outra vez, a minha família e tal, conseguimos $17.000 para... Demorou 63 dias a atravessar os Estados Unidos de bicicleta. Foi de Oregon, pus a bicicleta no Pacífico, no mar do Pacífico, e atravessei e pus a roda da bicicleta no Atlântico. E aí, com 63 dias, 28 libras perdidas, 23 cães atrás de mim. Já recuperou as Já recuperei o peso. E daí consegui $17.000, conseguimos, quer dizer, e foi $10.000 for brain cancer, que é tumor da cabeça. Foi $5.000 para o Via Pal, que me tinha ajudado também. Que é o St. Jude. E foram $2.000 para o câncer do ovário de mulher. Então foi dinheiro dividido, mas eram organizações que eu acreditava bastante e fiz isso. Com a ajuda de muita gente, claro. Como se fosse uma instituição que vocês fizeram para... Uma organização. Uma organização, tem um nome. Qual que é o nome? Via Pal. Via Pal. Vocês têm... É um grupo de pessoas que ajudam os outros. E tem rede social?
Tem um website. Sim. Tem o website, eu vou deixar aqui então na descrição, se alguém, né, Quiser pedalar e pedalar, ajudar também com a ajuda financeira. É mais e pessoas que têm câncer. Ah, sim. Então, nesse ponto é isso. Onde uma situação triste, né, marcante para a família, né? Virar isso mais positivo. Né, você conseguiu dar um destino bom, né? E ajuda de mentalmente. Que ele viva, né? Ele continuou vivendo aí através disso, né? Que você e todas essas pessoas fizeram. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E você, Tila, você também tem muito contato com Não, ela já falou quase tudo, mas... mas olha só, a Tila, gente, trabalhou na corte, né, Tila? Sim. Que é a corte. Que todo mundo tem muito medo. Existe também uma Você tem medo dela? Não de mim, da corte. Do que simboliza, né? A instituição. Exatamente. O que é mito, o que é verdade? O que você pode falar pra gente sobre isso? Como é que foi sua experiência? Pronto, quando eu traduzia na corte, agora já não estou a traduzir, agora estou lá dentro a cobrar o dinheiro das multas, que é bastante, principalmente para as pessoas hoje em dia que estão a dirigir sem carteira. Essas multas ficam perto de 500, 600 dólares, é muito dinheiro. É uma semana de trabalho para muita gente, não é? Mas pode parcelar, portanto há muita gente que não sabe que pode parcelar esse dinheiro e pensa que tem que pagar tudo de uma vez. Podem pagar 50 dólares por mês ou mais, até chegar ao ponto e não apanhar mais nenhuma multa, Por favor. se Deus quiser. Mas no sentido de traduzirem, as pessoas chegavam a tremer ao meu lado e eu sentia elas a tremerem, né? Eu só punha a minha mão atrás, tranquilo, é rápido. O juiz vai falar para si, eu vou traduzir para si, responde ao juiz, não a mim, e tentava tranquilizar. Pronto, eu falo português de Portugal, mas tentava dar o jeito para o povo brasileiro entender, o povo hispano também traduzir em espanhol. E eu acho que dessa forma ajudei um pouquinho, não é? Muitas vezes as pessoas queriam me dar dinheiro, não posso aceitar, porque eu estava a trabalhar pelo sistema do Estado, exato, ou da cidade. Mas muitos brasileiros insistiam em querer dar dinheiro. Eu disse, não posso mesmo por lei, não é? Já posso interromper? Podes. Eu vou contar que muita gente pensava que eu era a Tila e pagava uma bebida para mim e aceitava. Sempre aceitei. Isso aconteceu. Eu tentava dizer, eu não sou a Tila. Não? Assim, não. Pagava igual, eu disse, mas não sou. O brasileiro pagou bebida e comida para a minha irmã e queria pagar para mim. Não, estou a brincar. Não, mas muita gente, conheci muita gente através da corte, muito boa gente brasileira, portugueses, hispanos, conheci muita gente. Porque é uma hora delicada, né? Você é meio que com o futuro ali nas mãos do juiz. E né? você está num ponto fraco. Exato. Você está no gargalo da vida, né? Você está ali onde que você pensa, bom, daqui o meu futuro está nas mãos dele, né? Qualquer coisa pode acontecer. E a luta que veio para chegar aqui pode ser mandado embora. E eles têm aquele medo. E não só trabalhar toda a semana na faxina ou no piso e apanhar uma multa de 500 ou 600 dólares e ver o dinheiro desaparecer. Né? É o medo de ser castigado, de ser suspenso, que é o maior medo que tinham. Porque um imigrante aqui com a carteira suspensa faz o quê? Na carteira, porque não tem carteira, né? É o nome que fica suspenso. É verdade, né? Nem carteira não tem, exatamente. Mas se Deus quiser, em maio vão abrir as portas de Moravico. Para o imigrante. É verdade, aprovaram uma lei, né, que o imigrante aqui no estado de New Jersey, que até então não podia, os imigrantes indocumentados vão poder tirar a carteira. Era para ser em janeiro, mas por causa do Covid-19, então foi para maio. Então, por favor, não vão a Nova York ou a Las Vegas. Maryland, gastar tanto dinheiro. Façam aqui no Jersey. E sim, né? Primeiro porque vai ser bom para o Estado, né? Para ajudar o Estado. Não só. Aliás, posso dizer uma coisa do Moravico? O Moravico dá um livro, quem parar lá, pedir o livro. Espanhol ou inglês? Espanhol ou inglês. E podem lá ir buscar o livro. É só entrar lá dentro e dizer o livro e eles dão um livro para a pessoa estudar para tirar esse exame. Ou pode ir online, é mais simples. E online está grátis e fácil também de pegar. Então, esperem, né? Quem ainda não Procurem fez saber. Procurem saber. Um ótimo lugar de ajuda é o BR Brasil. BR Help Center. BR, sorry.
BR Help Center. Que é- Oh, yeah, da Luciana. Da Luciana. É um ótimo lugar de tirar as dúvidas. Eu preciso tirar uma dúvida. A pessoa ajuda lá. Vocês estão lá para ajudar. Agora eu quero uma dica, assim. Com essa experiência que vocês adquiriram, que conselhos você daria para quem está aqui hoje? Não desistirem. Não desistirem. Nossa. Não desistirem em nada. Se tiver a oportunidade de tirar a carteira e quiser mais, tira a carta de moto também. Tira a carta do caminhão também. Tem outra oportunidade, pode dirigir um caminhão. Vai, está aberto o caminho. Então, é não fechar as portas, abrir os caminhos. E lançar-se mesmo. Lançar. Depende tudo do ângulo que a gente olha, né? Não depender dos outros. Depender de si próprio. Pedir ajuda quando Não precisar. fazer queixa dos outros. Tomar as responsabilidades próprias. Parar. E não julgar o próximo tanto. Também não vale a pena. Fica mais leve, né? A vida fica mais leve. Não desse vale a jeito, pena. né? Não é a quantidade de dinheiro que vai fazer a pessoa. Eu não acho. Eu acho que quanto mais a gente ajuda os outros, quanto mais respeito a gente tem para nós próprias. Essa é a alegria, né? É isso que vai te dar uma satisfação. Né? Uhum. Yeah. E elas sabem, viu? Elas entendem de recomeço. Se eu fosse vocês, eu escutava. No Brasil tem um ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Opa! Boa. Boa. Nós vamos conhecer um pouquinho do cantinho da Isabel. Tem um cantinho aqui. Tem um barzinho. Tem a bicicleta aqui que eu pedalo no inverno. E tem as bicicletas lá fora. E depois tem aqui o meu lema que você falou. O lema é Live, Laugh, Love. Viver, rir e amar. É assim que você quer viver, Isabel? É só. É isso aí. O que é aquilo ali, Isabel? Então ali tenho meus livros da universidade e livros favoritos brasileiros, portugueses, Jorge Amado, Ai, que lindo. inglês, gramática, filosofia. Seu Da papai? minha filha, meu pai que faleceu também, que vivia a vida também, Então Então foi tenho dele muito- que saiu. aventureiro. Eu Ele era, Isabel. gosto bastante. Eu gosto bastante dessa ideia de ser aventureira e de tentar fazer o que a gente pode. Então aqui estão os meus diplomas. Quando era mais nova e não tinha cabelo branco. E agora esse cabelo branco. Ô Isabel, você estudar foi uma conquista da família? Foi uma das primeiras pessoas assim, da minha família, como imigrante, a estudar na universidade. Entendi. Demorou, mas cheguei lá. Ter um diploma, uma formação, uma Depois conquista dos 30, falta um pouco para chegar ao doutorado, mas eu decidi, houve um ponto que eu decidi não continuar o doutorado e começar a viver mais a vida. Comecei a passar os 2 meses de férias que eu tenho de professora a viajar o mundo. Ai, que Eu legal! gosto agora, adoro. Então já Mesmo. visitei 49 estados nos Estados Unidos, falta o Alasca, já viajei bastante na Europa, ainda faltam os países asiáticos, mas quando eu aposentar, os países asiáticos é mais longe, o meu sonho é ir à Austrália. Chego lá. Que legal! Quando não sei, mas vou lá chegar. Ô Isabel, tem pessoas que não entendem a lógica por trás de viajar, assim, que não entendem as pessoas que são apaixonadas com esse estilo de vida. O que que você aprende com as viagens que várias você coisas. faz? Várias coisas. O que a gente lê num livro é ótimo, mas quando a gente vive aquilo que está no livro, ver o monumento que a gente leu num livro e ver aquilo a primeira vez é incrível. São grandes lições, né, Isabel? Vamos continuar aqui nosso tour? Vai. Aqui você usa para malhar? Eu malho aqui de manhã e à tarde, tenho um pouco da cultura portuguesa, não sei se dá para ver aqui. Cultura portuguesa em termos de... Ai, que é a minha lindo! cultura, os chás portugueses. E olha o que eu tô vendo ali. Uma bandeira do Brasil! Que legal! Aqui é onde começa a parte boa. É cerveja, o vinho, é as bicicletas, a moto, eu também ando de moto. Ai, que legal! E ele tem o Boteco da Isabelle. Foi uma amiga Deixa eu minha, filmar. Esta aqui foi feita assim para mim, são amigas minhas do Carmo do Paranaíba. Sim! Do Carmo do Paranaíba que ofereceram para mim. Nossa, você é super inserida na comunidade. Mas já Su- estive em Arapuá, já estive em Matutina, já estive em Tiros, já Nossa! estive em Patos de Minas, Você conhece o nosso cantinho todo lá. conheço o Skol, Que Antártica. legal! Então, assim, Ai, que legal. Antártica! Ah, você já bebeu a nossa cerveja também? inclusive a cachaça. Legal. Não, gente, eu tô apaixonada com isso aqui. Já aprendi o berimbau também. Ah, não. Você tocou Já capoeira? ginguei.
Boa, Isabel! E mais matrículas aqui está. Olha que lindas Da placas, gente. Nossa, o seu cantinho aqui é demais, Isabel. Obrigada. Gente, eu não poderia dizer obrigada o suficiente. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado nós. Primeiro, por confiar no meu trabalho. Segundo, por dividir a história de vida de vocês com a gente. Eu fico muito agradecida. Tenho certeza que a gente vai tirar boas lições daqui. Ótimo. Obrigada. viu? Obrigada. Vocês agradeçam também a Isabel e a Atila. Obrigada a vocês, viu? Ó, a gente se vê. Tchau. Ó pessoal, vou deixar aqui uma coisa clara que vieram falar esta semana, que há pessoas a cobrar $100 para registrar as pessoas para fazer a vacina do Covid. E por favor, não paguem esses $100. O sistema é grátis, até maio está projetado, toda a gente está vacinado. Registrem-se, peçam alguém para registrar no website do Estado de New Jersey, do Estado do Condado de Monmouth County. Não precisam pagar $100 para registrar. É grátis. Em todos os estados. Obrigada. É isso aí. Não é preciso ser documentado. Ninguém pergunta nada. Se tem documentos, não tem. Se tem seguro. Se não tem seguro, está pago. É grátis para toda a gente que vive nos Estados Unidos.